pessoal! Bem-vindos ao canal da Fono Online. Eu sou a Carla Geraldi, professora da Fono Online. Sou fonoaudióloga clínica com experiência em fala e linguagem infantil. Trabalho também com as dificuldades de aprendizagem, alfabetização e com os transtornos do processamento auditivo central. E hoje eu estou aqui para mais um tema, para mais uma conversa com vocês. E nós vamos falar hoje sobre estratégias de leitura. Com essas estratégias que eu vou passar aqui para vocês, eu gostaria que vocês pensassem em colocá-las em prática com aquelas crianças que vocês recebem no consultório com a queixa de dificuldade de aprendizagem ou até mesmo com aquelas que vocês escutam da boca delas dizendo assim: eu não gosto de ler é chato. Não é uma criança que necessariamente tenha uma dificuldade de aprendizagem, mas ela está te colocando aqui que por algum motivo ela não acha legal ler, ela não gosta de ler. Então eu tenho aqui algumas estratégias que eu tenho certeza que vão te ajudar no trabalho com essas crianças. A primeira coisa que eu acho muito importante que vocês pensem é que é necessário a gente criar uma empatia com esta criança que tem uma dificuldade na leitura ou que não gosta da leitura. Como que eu crio essa empatia com ela? Eu preciso perceber e validar que o que ela está me dizendo, que essa dificuldade que ela refere para mim, ela é real, ela é verdadeira para esta criança. Ela realmente não gosta de ler. E eu acho que quando a gente assume essa dificuldade e que o outro nos entenda que isso pra gente realmente é uma atividade difícil, você já consegue aí criar essa conexão com essa criança. Você consegue que ela confie em você para seguir adiante no trabalho, porque você foi capaz de compreender um sentimento que ela traz. Muitas pessoas que estão na volta dela, ela já pode ter ouvido isso milhares de vezes, pessoas que dizem assim: isso é preguiça, isso é má vontade, você não sabe ler, por isso que você não gosta, né? Então, são situações, são adjetivos que a gente coloca nessa criança e que só faz ela se sentir cada vez mais para baixo. Mas quando a gente se coloca nesse lugar de compreender, de acolher este sentimento da criança, isso já faz uma diferença enorme na vida dela. E aí, eu tenho um segredinho para você compartilhar então com esta criança. Quando uma criança chega para mim com esse tipo de queixa, eu falo assim para ela: você sabia que eu também não gosto de ler tudo? E aí a criança já me olha assim um pouco espantada. Você não gosta? Eu falo: não, tem muita coisa que eu não gosto de ler e que também eu acho difícil ler. Por exemplo, eu não gosto de ler sobre política, eu acho difícil. Eu não gosto de ler sobre esportes, sobre jogos, isso não me interessa, eu acho chato. Eu não gosto de ler livros de terror, eu acho uma história sem graça, não me agrada, eu não quero ler. Tenho livros lá de terror na minha casa que eu não quero ler. Então veja, eu já com isso mostrei para a criança que a gente não precisa gostar de tudo que é oferecido para a gente ler, né? E aí essa criança pode dizer assim: nossa, eu também não gosto de ler sobre livro de terror, por exemplo. Ou então ela fala assim: nossa, eu adoro livro de terror. Pronto. Aí a gente já acha um gancho, a gente já acha uma situação e mostrar para a criança que, veja, tem alguma coisa, apesar dessa dificuldade, apesar desse não gostar de ler, tem alguma coisa aí que a gente gosta sim, que até que é interessante. Outra coisa que eu falo também para a criança é o que eu gosto de ler. Então eu falo assim para ela: você sabia que eu gosto de ler gibi? E ela fala: nossa, ler gibi? Porque às vezes isso é pouco valorizado, né? A criança que gosta de ler gibi, a gente fala: para de ler, você só quer ler isso não traz nada de conhecimento, tem que ler o livro que a escola mandou. Então veja, se a criança gosta de ler gibi, ótimo, já é algo que ela gosta. Porque, gente, é a partir deste gosto dela que ela vai desenvolver uma maior habilidade para a leitura, que ela vai desenvolver esse interesse e essa motivação para a leitura. Que isso é o mais importante nesse momento
no trabalho que a gente precisa fazer para ajudar essa criança a deslanchar nessa leitura. É mostrar para ela que a leitura pode ser prazerosa, divertida, legal, que ela traz momentos de prazer, onde a gente pode descansar a nossa mente, né, com coisas mais pesadas e de repente só para relaxar. Então veja quantas coisas a leitura traz para a gente. A leitura não precisa trazer para a gente só conhecimento. É um erro a gente pensar assim e é um erro a gente querer colocar para esta criança que ela precisa ler porque ela precisa ir bem na escola. Então, olha, a gente está mostrando para essa criança e juntando coisas que para ela são extremamente desagradáveis, né? As crianças, a maioria delas com dificuldade, não vão gostar da escola, né? E não vão gostar de ler. Então, se eu associar a leitura com a escola, eu já estou assinando embaixo esse fracasso, concorda? Então, o que a gente precisa num primeiro momento? Não é que a leitura da escola não é necessária, não é que a leitura da escola não seja importante, ela é sim, mas neste primeiro momento, não é isso que eu preciso mostrar para a criança. Eu preciso desenvolver nela esse gosto, esse interesse, esse prazer pela leitura, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, envolver a leitura nas brincadeiras. Então, eu já escolher algumas brincadeiras que eu posso associar à leitura. E isso pode ser jogos de tabuleiro, que tem as cartinhas, né, que a gente precisa tirar e ler. Aí você fala assim, mas a minha criança não lê ainda. Então, ela não se interessa por esse tipo de jogo. Mas você pode ler para ela, né? Ela tira a cartinha, você lê. E com isso, o que a gente está trabalhando? Mostrando para essa criança que, por enquanto, ela ainda está dependente de um adulto ou de alguém que leia para que ela possa jogar. Mas que, conforme ela for melhorando na leitura, conforme ela for se dedicando para cada vez ler melhor, ela vai conseguir jogar sozinha, sem ter ninguém do lado dela ajudando. Então vejam, são mensagens subliminares que a gente passa para essas crianças e que vão sendo internalizadas e ela vai tirando as próprias conclusões da necessidade que ela tem de aprender a ler, que quando ela sabe ler, isso vai torná-la mais autônoma, né? Mais independente. Então, são situações que a gente coloca, que a gente mostra para a criança a importância da leitura. Então, vejam, pode ser jogo de tabuleiro, pode ser algum jogo de adivinha, pode ser, sabe uma coisa que eu acho muito bacana? Ler piadas. Tem aqueles livros de piada infantil que as crianças adoram, então a gente pega o livro e lê para ela essas piadas. E é claro, aquelas crianças assim, elas vão memorizar essas piadas muito mais fáceis, né? Porque tem coisas engraçadas, mexe com a emoção. A gente pode falar para ela assim, vamos contar para o papai quando ele chegar a piada. Então a criança, isso motiva a criança para que ela memorize. Mas ela vai percebendo ao longo do tempo que olha que legal se ela souber ler. Ela pode pegar esse livro sozinha, ler uma piada e contar para alguém, por exemplo, né? Então, são situações que a gente mostra para a criança qual é a importância da leitura e qual é também a função da leitura. E aí eu já vou entrar então num terceiro tema, que é mostrar a função da leitura. Uma delas é essa que eu acabei de falar, que ela se torna mais independente conforme ela vai aprendendo a ler e a escrever. Uma outra função que a gente pode mostrar para essa criança da leitura é escrever bilhetinhos com ela, né? Então, escrever bilhetinhos para algum amigo, para alguém da casa mesmo, escrever o próprio convite do aniversário, escrever receitas, procurar na internet receitas.
Então a gente chama a criança e fala assim, olha, vamos pesquisar uma receita para a gente fazer? Você vai lá, você digita, você procura, você lê. Não foi ela que leu, não foi ela que escreveu, mas o que ela percebeu com isso? Olha que bacana, quando eu souber, eu posso vir aqui e pesquisar sozinha. Aí na hora de fazer a receita, eu vou pegar aquela receita aqui, ou eu vou imprimir, ou eu vou anotar, né, ou copiar ali do computador, e vou chegar ali na cozinha com a minha receita e vou seguindo os passos. Então eu estou mostrando para essa criança a função da escrita. Eu posso também fazer listas de coisas que eu não posso esquecer. Então eu estou ali com a criança e de repente eu falo assim, nossa, eu não posso esquecer de comprar sua bolacha que acabou. Ai, vamos escrever, senão eu vou esquecer. Então a gente vai lá na hora, pega o caderninho e escreve. Precisamos comprar bolacha. Veja, eu mostrei para essa criança mais uma função da escrita. Outra coisa que é bem importante a gente lembrar sempre que a gente estiver diante desses quadros. Eu preciso ir colocando para essa criança um desafio da leitura, sempre de acordo com aquilo que ela pode e é capaz de me responder. Então não adianta eu colocar algo que seja, vamos supor que ela, eu adoro Harry Potter, e aí eu pego o livro do Harry Potter que tem uma linguagem, né, já mais elaborada para uma criança que não sabe ler, é difícil, e eu dou para essa criança ler. Então, com isso, ela vai se frustrar, porque ela vai ver que ela não consegue ler aquilo que ela tanto gosta e que tinha vontade. Então, o que eu posso fazer com ela? Procuro lá na internet também alguma história adaptada, que seja do Harry Potter, que seja de qualquer outro personagem, que seja de qualquer outro assunto, mas que esteja adequado para a linguagem desta criança. E se você é terapeuta, aí vai um desafio para você. Monte materiais que estejam de acordo com o nível de competência da sua criança. Se você conseguir montar uma história interessante de um personagem que ela gosta, com palavras que são simples, com palavras que ela tem condição de ler, né? Então isso já facilita. Ou vocês podem fazer uma leitura compartilhada. Você lê a maior parte, mas em algumas palavras que você sabe que ela é capaz, você pede para que ela leia. Uma outra coisa muito importante, ler em voz alta para esta criança. Ler para ela realmente. Mas ele já está aprendendo a ler, ele já sabe, então ele já pode ler. Eu peço para ele ler para mim, por exemplo. Não, leia você para ele. Por quê? Você pode tornar a sua leitura muito mais interessante, usando entonações diferentes, usando a sua mímica facial de uma maneira diferente, interagindo com a criança, de repente você vai e faz uma cócega, ou você tampa os olhos dela, independente, né, qualquer situação que esteja acontecendo ali, você cria naquele momento uma interação diferente. E uma outra coisa que é muito bacana, quando a gente erra alguma coisa, se você não erra a sua leitura, comece a errar de propósito, porque isso é uma dica também muito legal. A gente mostra para a criança que nós também erramos em algum momento. Mesmo sabendo ler, eu posso errar. Não tem problema nenhum se eu errar. E quando a gente erra, o que a gente faz? Automaticamente. Estou lendo ali, errei uma palavra, aí eu faço, opa, peraí. Não é gosto, é gasto. Pronto. Eu errei. Gasto, eu li gosto. Ou então eu leio um parágrafo inteiro e falo assim, o que foi que mesmo ele quis dizer? Eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Peraí, deixa eu ler de novo. Eu volto e leio. Então eu estou mostrando para esta criança que eu também posso errar, que eu também não preciso entender e saber tudo, mas que eu tenho estratégias de autocorreção e que isso faz parte, tá tudo bem. Eu retomo, leio e continuo. Então são estratégias que demonstram para a criança que ela não precisa ser perfeita. Ela não precisa ler perfeitamente. Ela não precisa amar ler.
E tem coisas que ela gosta, tem coisas que ela não gosta, então a gente começa dando preferência para o que eu gosto. Se eu errar, tudo bem, a gente retoma, a gente corrige. Então vejam, eu tenho aqui várias estratégias e eu tenho certeza que quando você estiver colocando isso em prática, podem surgir até outras ideias e que vocês acabam ali acrescentando e colocando ali junto em prática com a sua criança. Mas eu tenho certeza que isso vai facilitar muito você principalmente ter este engajamento com a sua criança. Você conseguir com ela ir caminhando e mostrando para ela que devagarzinho ela tem condição sim de chegar lá, de chegar junto no mesmo nível que os amigos dela estão. E que tá tudo bem assim. Cada um tem uma dificuldade maior numa parte, uma facilidade maior em outra parte, e quando a gente precisa, a gente tem a ajuda de alguém que possa estar ao nosso lado e nos incentivando e dando as melhores estratégias para que a gente se saia bem. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e aproveitem. A Fono Online tem vários assuntos, vários materiais aí preparados com muito carinho, com muito conhecimento envolvido, muito estudo. Então aproveitem todos os conteúdos que a gente tem disponíveis aí para vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.